no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25. Alguém puxa a porta para mim? Gênesis 25. Capítulo 25, versículo 27. Se você encontrou, diga glória a Deus. Isso. Quero ler dois textos com você. Gênesis 25, 27, diz o seguinte: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque saboreava a sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-me que te me des um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou pronto de morrer, de que me aproveitaria o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito a ele. Então, deu, pois, Jacó a Esaú seu cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu dali. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Abra a tua Bíblia, lá em Marcos. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Se você encontrou, vamos ler. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, nem defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele respondeu, contrariado a essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche teus olhos por um instante. Papai, essa noite precisamos mais de Ti. Precisamos que o Senhor traga a nós o discernimento e entendimento da Tua palavra. Pai, fala aos nossos ouvidos. Tira, Pai, o tampão dos nossos ouvidos naturais e coloca de uma porção sobrenatural em nós. Pai, essa noite, marca-nos, ó Pai, para que possamos entender que somos transportadores de riquezas. Transportamos, ó Pai, riquezas celestiais. E aonde chegarmos, que nós possamos, ó Pai, dar, ó Pai, essas riquezas àqueles que precisam, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga glória a Deus. Amados, um jovem se aproxima de Jesus. Um jovem se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para Jesus. E essa pergunta é o seguinte: por causa dessa pergunta tão interessante que esse jovem faz para Jesus, Jesus começa a ensiná-lo, começa a ministrar nele algo diferente, e também ministrar sobre a vida dos seus discípulos. Obrigado, Leandro. E quando ele começa a ministrar tudo isso, ele fala a respeito de coisas que são pertinentes aos dias de hoje, até porque a palavra de Deus é uma palavra viva, e ela é viva todos os dias. Em Marcos 10, 21, que nós lemos, a palavra diz que quando Jesus vai responder para aquele jovem, a Bíblia fala que Jesus fitou os olhos daquele jovem e o amou. Amou. Jesus amou aquele jovem. Amou aquele jovem verdadeiramente. Jesus, na hora que o viu, ele o amou verdadeiramente. Os seus olhos falavam isso. Mas Jesus, por amar aquele jovem, ele
ele transparece isso verdadeiramente naquele diálogo, ao ponto de dar mais acrescentar algo a mais para aquele jovem, para que ele pudesse entender. Ele fala: olha, mas para você me seguir e verdadeiramente ter o reino do céu, ainda te falta algo. E aquele jovem espera que Jesus fale a ele o que falta, e Jesus fala para ele: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele jovem, transtornado com a resposta de Jesus, o deixa e sai triste. Daí em diante, Jesus começa a tratar com os seus discípulos o que ele realmente queria falar. E aí, se você decorrer o texto, versículo 23, ele fala: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Os discípulos entraram, estranharam as palavras de Jesus, mas insistiu para eles dizer a ele o que ele queria falar. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É interessante essa palavra, porque ela fala de coisas que às vezes nós pensamos: mas então será que o reino de Deus é somente para aqueles que são pobres, por exemplo? Jesus está querendo dizer isso. Então ninguém pode. Então como é que vamos falar de prosperidade? Então como vamos falar de algo que nós queremos adquirir, que também é prosperidade, que ninguém é trouxa para falar que não é, porque Deus quer nos dar prosperidade. Então se Deus quer nos dar prosperidade, então por que Jesus fala isso? Mas na verdade, amado, o que Jesus quis dizer, ele quis ensinar algo diferente com essa comparação. Para entendermos o que Jesus queria passar, precisamos entender as simbologias dessa pequena frase, porém uma frase explosiva de Jesus. A figura de linguagem aqui que Jesus usa não são os ricos, é o camelo. Uma figura de linguagem que Jesus usa dentro dessa frase, para que nós possamos entender o propósito dele. Há muitas teorias empregadas nessa frase que Jesus coloca. Alguns dizem que Jesus disse isso porque ele se referia, quando os mercadores vinham àquelas cidades, a cidade, existia duas portas principais, de entrada e saída, é óbvio, mas do lado de uma porta existia outra pequena. Naquela porta principal, quando já estava chegando a noite, ela era fechada. Ela era fechada por quê? Para a segurança da cidade. A cidade era um forte, que tinha um muro em volta dela para a segurança dela. Então aquela porta era fechada. Quando chegava e ia escurecendo, a porta se fechava. E abria-se uma porta bem pequena do lado do grande portal. Por que isso? Para a segurança das pessoas que moravam na cidade. Então Jesus estava querendo dizer a respeito dessa porta. E sabe qual era o nome dessa porta do lado da porta grande? Fundo da agulha. A porta chamava fundo da agulha. Então, quando as portas eram fechadas, os comerciantes chegavam depois das portas fechadas, ninguém poderia entrar, só passaria pela porta do fundo da agulha. E quando os comerciantes vinham para estar naquelas cidades, eles traziam com eles riquezas, eles transportavam riquezas, e aquele animal usado para transportar as riquezas era o camelo. E como fazer um camelo passar numa porta tão pequena? Ele deveria ser espremido, empurrado, apertado, ao ponto de até se ajoelhar para passar ali, porque ele não cabia. Então era muito difícil fazer o camelo passar na porta da agulha, mas não impossível. Alguns passavam. Jesus não disse que seria impossível, que seria difícil. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Outras teorias falam também que Jesus queria falar justamente da agulha e do furo da agulha de um camelo. Aí isso seria simplesmente impossível, um camelo passar no fundo de uma agulha. Totalmente impossível, mas conhecendo Jesus e sabendo como Jesus usava as suas palavras e por parábolas, ele quis dizer a respeito dessa situação, o costume, a simbologia, da lógica, da época, de expressar seu pensamento, porque como Jesus amou aquele jovem. Jesus amou aquele jovem verdadeiramente, e Jesus disse que não era impossível, que seria difícil.
como eu te disse, nada pode ser impossível para Deus. Jesus pôde ali dizer que mesmo que houvesse impossibilidades humanas, haverá uns que conseguirão, pois amarão a Deus acima das suas riquezas. Acima das suas riquezas. Então eu quero explicar isso para você essa noite, mas também quero falar de Esaú, dentro dessa palavra, dentro desse princípio bíblico. Por quê? Porque Esaú também foi alguém que não se importou com o seu tesouro, julgou o seu tesouro sem valor algum, e vendeu esse tesouro por nada. Ele não se importou com o que ele poderia adquirir, ele se esqueceu da promessa e vendeu ela por lentilhas. Esqueceu do que ele poderia atingir e vendeu por algo momentâneo. Agora, antes de falar de Esaú, também quero falar da importância do camelo e como esse camelo foi usado muito bem dentro dessa frase de Jesus, pois o camelo é um transportador de cargas preciosas. O camelo é um transportador de riquezas. Agora, pense comigo, nós também somos transportadores de riquezas, mas de riquezas celestiais, pois transportamos o reino de Deus em nós. E se o reino de Deus está em nós, transportamos riquezas celestiais. Amém? Você entende isso? Amém? Amém. Camelos não se irritam com o peso das riquezas que eles transportam. Ele não fica irritado. A maior utilidade dos camelos não era o transporte de pessoas. Muitos acham que era. E eu fiquei encabulado quando eu vi um camelo, não foi no horto, quando eu vi um camelo de perto, ele totalmente vestido, arreado, né, vamos dizer assim, como um cavalo realmente, para transportar mercadorias e pessoas. É totalmente diferente do que você pensa. É um animal muito dócil, mas totalmente diferente do que nós pensamos. E ele não era simplesmente usado para transportar pessoas, mas a sua utilidade maior, pela sua força, pela sua rigidez, era para transportar cargas pesadas, riquezas de um país para o outro. Outros animais também eram utilizados, mas nenhum se comparava com o camelo, por causa da disposição que ele tinha e por causa da força que ele tinha. Às vezes nós somos assim. Nós somos chamados para serem transportadores de riquezas do reino de Deus. Mas será que nós temos a disposição de transportar riquezas? Será que nós temos disposição para transportar as riquezas do reino? Será que nós somos dispostos a fazer isso? Será que a qualquer momento que te chama para fazer algo, a obra de Deus, você está disposto a fazer? Você está disposto a querer fazer isso? A estar pronto para fazer isso? A estar preparado para ser transportador de riquezas? Alguns ficam irritados por fazerem a obra. Alguns ficam desmotivados por problemas. Alguns ficam angustiados por falta de resultados. E se esquecem que eles foram escolhidos para transportarem as riquezas do reino. Fomos chamados para transportar as riquezas do reino. E às vezes ficamos totalmente irritados. Esquecemos das coisas, nos focamos nos problemas e esquecemos do que fomos chamados para fazer. Satanás deseja tirar o foco de toda a nossa atenção que vire ao reino, tirar a nossa atenção, tirar a nossa bênção, não deixar que ela venha. Por isso não devemos nos desligar de Deus. Nunca se desligue de Deus. Não reclame por transportar o peso da obra. Não reclame por transportar o peso da obra, porque você transporta riquezas, você leva riquezas com você. Não murmure pelo peso das riquezas celestiais, não se abale com problemas, pois eles virão, amados, os problemas virão, mas eles também passarão, e com certeza vão deixar em nós resultados positivos, aprendizagem, pois não podemos parar de transportar o reino. Não podemos parar de transportar os tesouros celestiais. Não podemos parar por causa disso. Deus te chamou para transportar o reino dele. Deus te chamou para ser usado como o transportador do reino. Deus te escolheu para transportar riquezas. Aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade que Deus te dá. Às vezes você acha que as coisas que acontecem em sua vida são um mero acaso, mas não são. Não são acaso. Você está comprando uma casa nova, você acha que é por acaso?
Não é acaso. Você está comprando um carro novo, você acha que é por um acaso? Não é acaso. Você está comprando uma moto nova, não é, mas é um acaso, a oportunidade. Não, não é acaso. Não são acaso. Você está comprando uma casa nova, está comprando um carro novo, está comprando uma moto nova, você está entrando num emprego novo, e isso não é por acaso. É sem dúvida o reflexo daquilo que você está transportando. Se você está transportando coisas celestiais, riquezas celestiais, Deus está te abençoando por isso. Deus está te abençoando porque Ele está usando a sua vida em favor dEle. E o melhor de tudo, você ainda é abençoado por isso. Por isso que às vezes a pessoa fala que somos canais da bênção de Deus. Canal é aquilo que passa. Às vezes para a bênção de Deus chegar na vida de outra pessoa, ela vai passar em você, e quando ela passa em você, você recebe fragmentos dessa bênção. Somos canais de Deus. Se somos canais de Deus, somos transportadores. Querendo ou não, vamos ser o quê? Muito bem agraciados por transportar o reino. Você está aprendendo a se misturar com aquilo que você convive. E aprenda isso. A misturar com aquilo que você convive. E isso, amado, dizer algo para você, mas ela é simbólica. Nós somos produto do meio. Do meio que vivemos. Se você ainda vive no meio ao mundo, você é produto do mundo. Se você ainda vive em meio daquilo que diz a respeito do reino, você é produto do reino. Isso é muito real. É muito claro. Somos produto desse meio, do meio que vivemos. Então tenho que aprender a me misturar com aquilo que eu convivo. Se me misturo com Deus e convivo com Ele, eu vou ser um bom transportador de riquezas celestiais. Esaú transportava uma riqueza. Ele era o primogênito. Ele era o primeiro. Ele era o primeiro filho de Isaac. Aquele que tinha sobre ele o direito maior da herança. A bênção maior estava sobre ele. Ele era que ia reter a bênção. Ele é que ia governar sobre os seus irmãos, sobre as posses do seu pai. Mas Esaú não deu valor na riqueza que ele transportava. Esaú não prestou atenção naquilo que ele transportava. Ele olhou simplesmente para o natural, para o momentâneo, o agora. Pô, estou morrendo de fome, que adianta ser o primeiro do meu pai? Vou morrer se eu não comer. Aí eu estou morrendo de vontade de fazer aquilo, se eu não fazer, o que adianta eu ir para o céu? Entende? Esaú pensou assim, ele foi natural o bastante para pensar assim, eu preciso disso aqui agora, tem que ser agora, se eu não pegar isso aqui agora, não vai adiantar mais nada da minha vida. Engano de Satanás. No caso de Jacó na hora. Ele usou a vontade a favor dele. É isso que o inimigo usa conosco. Ele usa a carne a favor dele. Usa a nossa carne a favor dele. A favor das coisas dele. Mas agora, Esaú transportava coisas verdadeiras e um valor inestimável. Tinha riqueza sobre ele. E ele não entendeu isso. Ele não entendeu a riqueza que ele transportava. Por quê? Porque ele não era confiável. Agora escute, os camelos são animais confiáveis. Sabia disso? Cientificamente, o animal que faz mais uso da sua própria vontade é o camelo. Se alguém tentar forçar o camelo, ele vai resistir. Percebe como Jesus falou que quão difícil será o camelo passar no fundo da porta de uma agulha? Ele vai resistir, ele não vai querer passar ali. Mesmo que o dono empurre, mesmo que alguém force, ele é dono da sua vontade, ele vai resistir. Ele não vai aceitar passar ali, porque ele acha que não cabe ele. Realmente não deveria caber, porque era para passar um homem, era uma porta normal, não era um portal. E ele não queria passar ali, ele vai resistir sempre à vontade dele. Ele faz uso da sua própria vontade, por ser um animal forte. Agora, o camelo também assimila pela coerência a obediência ao seu dono, por amor a ele, porque ele ama o seu dono. Olha tanto que isso é interessante. Ele aprende um caminho, e quando ele aprende aquele caminho, ninguém faz ele desviar dele. Ninguém faz ele desviar daquele caminho. Isso fala de uma vontade também direcionada. Por quem? Pelo seu dono. Agora veja o nosso caso. Quando somos direcionados pelo Espírito Santo, nos apegamos a Ele. Quando temos a nossa vontade própria, nos afastamos da vontade de Deus. Porque queremos nos dominar a nossa própria vontade.
Nos afastamos da vontade de Deus. Quando temos a nossa vontade direcionada pelo Espírito Santo, o Senhor pode confiar suas riquezas em nós, para transportarmos ela para onde formos. Mas primeiro devo ter a minha vontade direcionada por Ele. Se a minha vontade não estiver direcionada, subjugada pelo Senhor, como eu vou transportar as riquezas dele? Você acha que Deus vai permitir isso em nós? Transportar as riquezas se não somos direcionados por Ele? Você acha que Deus vai te dar algo, vai permitir algo na sua vida se você não é direcionado por Ele, amado? Ele não vai permitir isso. Mas primeiro devo ter minha vontade direcionada. De que forma? Obediência. Só assim vou me tornar uma pessoa confiável, que não vai fazer simplesmente o que eu quero. Uma pessoa que não faz só o que ela quer, mas faz o que o Senhor deseja. Depois que os camelos aprendem um simples comando, eles já sabem tudo o que fazer. Um simples comando. Deus nos deseja levar a esse ponto de obediência. Deus nos dá simplesmente um comando, e nós sabemos o que temos que fazer. Deus quer fazer isso conosco. Nos dá um comando. Deus nos dá um comando para a nossa vida. Para quê? Para que não sejamos exortados o tempo todo. Às vezes tem pessoas que são exortadas por Deus o tempo todo pelos mesmos problemas. Às vezes existem pessoas que são exortadas pelo Senhor pelos mesmos erros, diariamente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma coisa. Por quê? Porque ainda não aprendeu a andar pelo comando do Senhor. Tem os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos problemas, não muda de problema, constantemente o mesmo problema. Deus não quer te exortar constantemente, Ele quer que você cresça diariamente. Por isso, ainda há pessoas que não podem transportar as riquezas do reino, porque não aprenderam a obedecer o comando de Deus. Se não nos submetermos à vontade de Deus, não seremos usados por Ele. Temos que aprender o tempo de Deus em nós e para nós. Não olhe somente para as coisas como algo natural, mas se aprofunde a Deus. Aprofunde de Deus. Se há uma indicação de Deus para a sua vida, procure essa indicação de Deus. Espiritualmente, desfrute disso. Entregue-se a Deus, mergulhe nele. Pula de cabeça no negócio, mas faz. Se torne confiável para ser usado por Deus. Se torne confiável para Deus poder te usar. A confiança é uma característica que nós vamos ganhar com atitudes certas e com posições corretas. Ninguém nasce confiável. Aquele fulano nasceu hoje e ele é confiável. Ninguém nasce confiável. Ninguém nasce. Mas nos tornamos confiáveis com a intimidade que temos uns para com os outros. Se torne íntimo de Deus e você se tornará confiável a Ele. E assim com os outros. Ninguém é confiável simplesmente por ser. É confiável porque alguém confia em você, porque conhece a sua intimidade, porque conhece o seu caráter, porque conhece as suas posições, porque conhece você. Ninguém é confiável porque é confiável porque nasceu confiável. Não. Por isso que Deus nos molda. Por isso que Deus quer fazer de nós a imagem semelhante de Cristo em tudo. Nosso caráter transformado pela confiança que devemos ter nele e Ele em nós. E é recíproco isso. Agora, Esaú não entendeu isso. Esaú não entendeu que aquilo poderia ser um teste confiante de Deus para com ele. Esaú não entendeu. Ele vendeu o seu direito porque não importava tanto com ele. Ele vendeu porque não importava, isso não me importa tanto. Isso não tem muito valor para mim. Ele fez uso da sua própria vontade, não consultou a Deus. Quantas vezes nós somos assim, amado? Às vezes só porque nós achamos que a coisa é boa aos nossos olhos naturais, nós não consultamos a Deus. Não, isso aqui é de Deus. Não, isso aqui é de Deus, vamos fazer. Mas você consultou a Deus? Só porque é bom? Mas me parece que é bom, pastor. Me parece que é bom? Você consultou a Deus? Porque às vezes aos olhos naturais parece que é bom. Ou você acha que não parece que é bom? Esaú chegar louco de fome, cansado, a noite inteira caçando, né? Morrendo de fome. Chega lá, sente o cheiro daquele cozinhado gostoso. Lentilha não é tão gostoso assim, né? Mas você imagina a fome que ele estava. E aí ele chega naquele lugar ali e quer comer. Sente o cheiro, com fome. De que valia mais as outras coisas para ele? É igual você quando levanta cedo, vai para o serviço, chega em casa. A hora que você está chegando em casa, você sente o cheiro daquela cebola fritando, daquela pimenta,
sabe, só aquele elemento de cheiro, aquilo incendeia a casa. Ainda tem uma carne de porco picada junto, meu Deus. Tem um vizinho lá perto de casa que toda semana ele frita carne de porco à tarde. Uma hora eu vou jantar na casa dele sem ele ver. Mas aquilo atrai você, o cheiro. Primeiro que você está com fome, né? Já é ótimo. Porque não precisa fazer muito, já qualquer coisa já está bastando. Porque a fome já está levando você a qualquer coisa. E assim, era ele. Ele chegou diante de Jacó e falou, não, me dá isso aí, cara. Então primeiro me vende o que eu quero. Não, eu te vendo o que você quiser. Até o que eu não tenho eu te vendo, eu quero comer. Porque que adianta eu ter alguma coisa se eu vou morrer? Ele ia morrer de fome. Precipitado, agoniado, desesperado. E o precipitado, como diz nos provérbios, ele mete os pés pelas mãos. Ele faz coisas erradas. Ele perde o seu direito porque é precipitado. Aguarde, espere, calcule, pense. O sábio não é sábio à toa, ele é sábio porque ele usa a sua mente. Usa a sua mente. Pense, pare, analise os problemas, as dificuldades, e aí vem agir. Até ali espere. Espere. Ele fez uso da sua própria vontade, não consultou a Deus, ele abriu mão de toda a riqueza por poucas migalhas. Ele abriu mão de reinar para comer um prato de lentilha. Nada pode ser mais importante para um príncipe do que seu direito de reinar. Nada mais importante para um príncipe do que o direito de reinar. Ele abriu mão disso. Um príncipe nasce um dia para reinar. Você que é príncipe, você que é princesa de Deus, do Senhor, saiba que nós nascemos para reinar, e nada pode ser mais importante para nós do que o reino que está por vir, onde vamos reinar com Cristo. Nada ser mais importante, nada pode ser mais importante. Não troque a sua coroa por nada, não abra mão do seu manto, não abra mão do seu cetro, não passe seu cetro para Satanás, não troque o seu lugar na mesa do Senhor por momentos que o mundo te oferece, não troque a sua santidade por um prato de lentilhas, não troque. Seja firme, resistente, firme com aquilo que Deus tem para você, não troque. Às vezes nós trocamos por tão pouco. Deus te chamou para reinar, Deus me chamou para reinar, e às vezes nós passamos o nosso reino, passamos a nossa coroa por poucas coisas, por qualquer coisinha, por qualquer chamado do diabo, por qualquer circunstâncias. Pastor, mas às vezes o senhor está falando muito do diabo hoje. Não quer dizer que eu estou falando do diabo, eu estou falando que ele está armando para você e você não está vendo. Ele armou para Esaú e Esaú não viu. Às vezes ele tem armado para você e você não tem percebido as coisas acontecerem na sua vida. E você ainda continua brincando, ainda continua sendo distraído, ainda continua sendo displicente. E ele está fazendo isso a todo dia. E você está passando aos poucos sua coroa, seu manto, seu cetro, seu lugar na mesa. E quando chegar o momento, aonde você vai sentar? Camelos são bons administradores de recursos. Camelos são usados no deserto não somente pela sua força, ou pela habilidade de carregar coisas pesadas, por um grande percurso no caso. Eles podem carregar até 180 quilos num percurso de 150 quilômetros por dia, sem comer, sem beber. Eles também são usados no deserto pelo fato de saber administrar os seus recursos. Um camelo bebe até 120 litros de água em apenas 10 minutos. E guarda essa água no seu reservatório interior para hidratar o seu corpo durante o calor do deserto. Olha que interessante. Ele bebe a água, guarda no reservatório, dentro do seu corpo para enfrentar o deserto. Aí eu fui pesquisar sobre as ovelhas. A ovelha bebe a água tudo e gasta a água imediatamente no calor abordando do deserto e morre. Os camelos não. Camelo também administra o alimento. Eles comem e vão usando na necessidade que o corpo vai pedindo. Eles vão usando na necessidade de cada momento que ele tem. Se quisermos transportar as riquezas do reino, amado, temos que nos tornar bons administradores dos recursos que foram dados a nós. As coisas de Deus que Deus coloca em nossa mão, ela deve ser bem administrada. E isso implica, sabe
Em primeiro lugar, não quero falar nos outros, quero falar só de um, em mudança de mente. Se nós não tivermos a nossa mente mudada, a nossa mentalidade formada naquilo que a palavra diz, nunca vamos administrar como o Senhor quer que administremos. Nunca. Jamais. Porque vamos colocar outras prioridades. E certas prioridades Deus não barganha. Um empregado cristão não pode ser como os demais empregados. Um funcionário cristão não pode ser como os outros funcionários. Um empresário cristão não pode ser como os outros empresários que não são cristãos. Precisa haver diferença. Precisa haver diferença. Eles têm que ser diferenciais, tanto o empregado como o empregador. Eles têm que ser diferencial, é diferente. Deus te deu, é seu. Você é diferente, você tem que fazer diferente. Você precisa fazer a diferença aonde Deus te colocou. Você precisa fazer diferença, é ali onde Deus te coloca que você tem que fazer toda a diferença. É nesse momento que Deus quer de você algo. Olhe para os recursos que Deus colocou na sua mão. Eles foram dados por Deus, administre bem, tome cuidado, zele deles. A Loriete leu uma palavra sobre os talentos, tremenda palavra. Aquilo é isso aqui. Deus chamou eles e falou, olha, o Senhor Davi chamou, olha, você tem 5, você tem 2, você tem 1. E a Bíblia diz que Deus deu a eles segundo a sua capacidade. Deus deu a cada um segundo a capacidade que eles tinham para administrar. Então, primeiro ponto, Deus não te dá algo que você não dá conta de administrar. Se você já tem, Deus já sabe que você dá conta. Deus já sabe que você dá conta. E Ele falou para aquele que teve 5, administra. Para aquele que tem 2, administra. Para aquele que tem 1, administra. E cada um administrou segundo. Olha, tanto que é real o que Deus fez. Cada um administrou segundo a capacidade que ele tinha. O que ganhou 5, saiu louco para negociar, ganhou mais 5. O que tinha 2, esperou um pouco, mas saiu para negociar, ganhou mais 2. O que tinha pouca capacidade, o que ele fez? Enterrou o talento. Enterrou. Pastor, mas por que ele enterrou? Porque ele tinha pouca capacidade. Pouca. Ele não soube discernir as coisas do reino. Ele não soube discernir que ele era um transportador de riquezas do seu Senhor. Deus está te dando algo na sua mão, por que você não tem multiplicado? Deus tem, isso eu estou falando só de riquezas, amado, estou falando de muitas coisas. Estou falando de dons, estou falando de chamado. Deus tem colocado na sua mão, por que você não tem multiplicado o que Deus tem colocado na sua mão? Você acha que quando você chegar diante do Senhor, Ele não vai falar a mesma coisa que Ele falou para aqueles 3? O que você fez com o que eu te dei? Ah, você multiplicou? Que bênção, entra para o gozo do teu Senhor. O que você fez com aquilo que eu te dei? Ah, você multiplicou? Que bênção, entra para o gozo do teu Senhor. O que você fez com aquilo que eu te dei? O que? Você enterrou? Por que você enterrou? Você ficou com medo? Mas eu te falei para multiplicar, te falei para você que você ficou com medo. Então toma dele, entrega para aquele que tem mais, e ele vai para outro lugar, onde há choro e ranger de dentes. Ele não vai entrar para a mesa do Senhor. Ele não soube transportar as riquezas do reino. Você tem transportado essas riquezas bem? Temos transportado bem essa riqueza? Somos administradores do que nós transportamos, amado. Quem administrou bem, adquiriu recompensa, e quem administrou mal, sofreu consequências. O dono é o Senhor. Se você não administrar bem, você não vai administrar mais as coisas do Senhor. Outro vai administrar no teu lugar. Outro vai administrar. Esaú não soube administrar seu recurso, seu direito de primogenitura. Ele não soube administrar. Esaú não soube olhar os recursos que ele estava na mão dele. Ele se desfez de tudo por nada. Esaú não foi bom administrador. E por ele não ser um bom administrador, o que estava na mão dele, passou para a mão do seu irmão. Amado, Deus não quer tomar o que você tem. Deus quer que você multiplique o que Ele colocou na sua mão. Deus não é cruel. Deus é bom. Deus é favorável a nós. Mas se você não fizer aquilo que Ele deseja, é óbvio que Ele vai tomar algumas atitudes com você. Agora,
Sabe por quê? Porque os camelos se movem por uma visão de futuro. Olha, interessante. O camelo é o único animal do deserto que não vê miragem. Você sabe que no deserto tem miragem. O camelo é o único que não vê miragem. Ele não vê miragem. Ele tem clareza do que virá e se prepara para quando o momento chegar. Ele é o único animal que não vê miragem. No deserto, pode estar o calor que for, ele não vê miragem. Ele tem capacidade de perceber a água a quilômetros de distância. Ele sente a umidade quando está chegando perto da água. Ele consegue caminhar até o próximo depósito sem se alucinar. Ele é um animal centrado, equilibrado, levando as cargas do reino, transportando o peso do reino. Existe hoje em dia pessoas que ficam vendo miragem. Creio que muitas dessas pessoas que ficam vendo miragem também, porque estão no deserto. Mas alguns ainda estão vendo miragem sem estar no deserto. Isso reflete, sabe o que? A falta de sensibilidade de Deus, falta de equilíbrio, falta de direção de Deus, falta de capacidade de discernir. O camelo discerne a umidade do solo no deserto, a umidade do solo, a distância para saber onde tem água. Você está discernindo aonde Deus está falando contigo? Será que nós temos discernido isso? A vontade de Deus para nós? Será que nós temos feito isso? Será que nós temos entrado nisso? Mas por quê, pastor? Porque falta direção, porque falta intimidade, porque falta relacionamento. Muitos estão alucinados com as coisas do mundo, com as festas, com as baladas, com as prostituições, com as riquezas a qualquer custo. Alguns querem atropelar os princípios para se tornar rico. Quando se trata de dinheiro, então é algo terrível. Temos que aprender a ter a visão correta da prosperidade de Deus para nós, através do reino de Deus que virá sobre nós, que somos seus súditos. Mateus 6,31 fala: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar em nós. Falta muita sensibilidade no nosso meio. Temos que aprender a ter a visão correta da prosperidade de Deus. Os camelos conseguem ver mais longe do que qualquer animal no deserto. Você imagina isso? Devemos ter essa sensibilidade em nós, ver além daquilo que o natural está falando. Nós estamos vendo além. Você tem que ver além, amado. Você tem que ver além do monte. Mas por quê, pastor? Porque Deus te deu visão de águia, amado. Deus te deu uma visão privilegiada. Deus te deu a visão do reino. Não veja naturalmente. Esaú viu naturalmente, ele não viu a visão do reino. Jacó não, falou assim: opa, tem uma visão muito além do que está aqui na tenda da minha mãe. Tem uma visão de governo. Tem a visão do reino, amado. Visão de governo. Você não foi chamado para ser um plebeu. Você foi chamado para reinar. Você é príncipe, princesa. Então tem visão de reino. Príncipe e princesa que tem visão de plebeu vai viver em festas, igual o príncipe lá, ó, que já está morrendo de medo que o outro que nasceu, porque sabe que vai passar o reinado. Amado, presta bem atenção no que eu vou te falar. Tenha visão de reino, por favor, acorde. Tenha visão do reino de Deus para a sua vida. Larga de ser momentâneo. Creio que muitos estão sendo momentâneos, por isso têm perdido essa visão de reino. Agora, temos que ter essa sensibilidade em nós. Qual essa sensibilidade? Do reino de Deus. Devemos perceber as coisas de Deus na nossa vida, o porquê as coisas andam acontecendo e aonde devemos permanecer, com as atitudes que temos, ou quando tenho que trocar de atitude. Agora eu acho que eu tenho que mudar de atitude. Onde errei? Onde preciso consertar? Onde tenho que parar? Devemos aprender, ver mais além da nossa vista. Devemos ter a visão de Deus para nós. Queremos olhar as coisas naturalmente, num prisma só. Deus tem uma visão diferente. Devemos saber observar os acontecimentos que estão ao nosso redor, amado. Começar a procurar, sabe o quê? As fontes de águas que um dia perdemos. Devemos procurar as fontes de água que um dia perdemos, que os nossos inimigos entulharam os nossos poços. Estamos sem água. Precisamos ter a visão aonde achar essa água de Deus para nós, e encharcar a nossa vida dela, senão não vamos ter essa visão nunca. Esaú
não olhou com os olhos espirituais, ele foi natural o bastante para pensar somente no agora. Eu creio que Esaú foi como os outros animais do deserto. Ele começou a ver miragem. Oh meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. A hora que viu aquele prato de lentilha, viu quase um boi assado, de fome que ele estava. Ele achou que aquela comida ia salvar a vida dele. Na verdade, aquela comida estava ali para arruinar a descendência dele. E foi o que aconteceu. O diabo tem colocado outros banquetes em nossa vida. E você tem percebido que esses manjares não vão saciar a sua fome. Sabe por quê? Porque eles vão alimentar a sua carne. E carne alimenta de carne. Carne alimenta de pecado. E a outra fome vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Porque o pecado, ele é insaciável. Insaciável. E dia após dia você vai ter que se alimentar dele. Isso vai te afastar das riquezas do reino, que estão sendo preparadas para você. Não veja as miragens, veja o que é real, e o que é real somente é Cristo. Cristo é real, Cristo é verdade para nós. Ele é a realidade da nossa vida. Sabe por quê? Porque os camelos, eles descansam de joelho. Isso que me chamou mais a atenção, quando eu vi um pronto, arreado para montar. Ele estava de joelhos. Após atravessar um deserto, o camelo descansa de joelho. Será que você está entendendo a mensagem? Devemos descansar de joelhos. Depositar o nosso cansaço, nosso desânimo, nossa decepção, aos pés do único que é capaz de nos consolar, Cristo Jesus. Estar de joelhos significa prosperar e manter simplicidade e humildade. No que prosperei, ainda sou simples e ainda sou humilde. Você, e quando você tiver a oportunidade de transportar a riqueza do reino, não fique orgulhoso, não se ensoberbeça, mas procure ser humilde, simples. Por isso, de vez em quando, se ajoelhe aos pés do seu dono e Senhor. Deixe que Ele tire o melhor de você para oferecer para os outros. Estar de joelho mostra a dependência dEle. Ajoelhar diante dEle mostra temor. Vamos prestar conta de todos os nossos recursos que passaram na nossa mão e não usamos como Deus queria que fosse usado. Muitas pessoas têm perdido a paz por não ser um bom transportador de cargas celestiais. Por isso hoje temos que entender que tudo que Deus fez foi para nós. Por isso, temos que entender que tudo foi Deus quem nos deu. Deus nos deu tudo. E somos apenas transportadores do seu reino. Somos mordomos do céu e das coisas celestiais. Esaú não entendeu assim. Esaú não entendeu que ele tinha algo muito valioso. Mas ele só veio entender mais tarde, depois que havia perdido. Aí ele entendeu. Quando pecamos, temos aparentemente prazer, mas depois vem sobre nós a dor de ter abandonado a santidade por tão pouco. Isso às vezes te leva a ter remorso, ou também te leva a ter arrependimento. O remorso é algo da carne, é algo natural. Você fica chateado por alguns instantes, mas logo esquece. É muito parecido, e Paulo fala a respeito disso, do cão que volta ao vômito. Aquele que come, fica cheio, vomita, depois ele dá a volta, racha o vômito e come de novo. Assim o cachorro faz. Assim somos nós. Quando cometemos os mesmos pecados, nos arrependemos aparentemente, que chamamos de remorso, damos uma volta, olhamos aquilo, vimos que é bom, comemos novamente. Isso é remorso. Arrependimento é algo genuíno do coração, é algo que dói. Foi como Pedro teve um arrependimento quando ele negou Jesus e olhou para ele e chorou amargamente. E a Bíblia viu e diz, João relata que Pedro chorou de verdade. E a prova do arrependimento de Pedro é quem ele se tornou depois. Quem você tem se tornado? Ou o que você tem se tornado depois dos seus arrependimentos? Uma pessoa melhor? Mais madura? Coerente?
dependente, simples, humilde, ou ainda continua a mesma pessoa? Quer dizer para você que você não teve arrependimento, se consegue ser a mesma pessoa. Você teve remorso, e uma hora você vai voltar ao vômito. E isso não agrada a Deus. Isso não agrada o Senhor. Isso não deixa o coração do Senhor satisfeito com você, porque Ele ainda sabe que você ainda não é confiável, que você ainda não é aquela pessoa que Ele esperava que seja, que você ainda não está pronta para transportar os tesouros celestiais. Esaú fez assim, chorou depois ele esqueceu até daquilo e foi tocar a vida dele. Arrependimento, ele é verdadeiro e não voltamos ao mesmo erro. Entende algo essa noite? Entenda. Será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que vale a pena eu me tornar fiel a Deus em tudo? Eu posso responder para mim, não posso responder para você. Mas eu te garanto uma coisa, que lá na eternidade, nós vamos descobrir se valeu a pena ou não. Eu creio que aqui hoje, muitos podem dizer que valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena. Mas lá na eternidade você vai ter certeza disso. E eu espero que você esteja no lugar certo para ter a certeza. Porque lá você vai poder discernir tudo isso. E para encerrar, aquele jovem achou que toda aquela riqueza era dele. Por isso, ele achou que não devia fazer o que Jesus pediu. Jesus não queria que ele fizesse aquilo realmente. Ele só quis testá-lo. Porque aquele jovem disse para o Senhor Jesus que amava ele acima de todas as coisas. E Jesus falou se ele sabia o que era perdão, sabia o que era adultério, sabia o que era honrar pai e mãe, sabia o que era os outros 10 mandamentos. E ele falou para o Senhor que tudo aquilo ele já fazia. Que tudo aquilo ele já tinha nele. Que não faltava mais nada. Aí o Senhor disse para ele: ainda te falta algo. Seu coração. Aonde está? Foi que Jesus perguntou para ele: vende o que tens, dá aos pobres, vem me seguir. E ele disse que ele o deixou. Ninguém faz apologia à pobreza. Porque Cristo não quer isso para nós. Mas Ele não quer que o seu coração fique nas riquezas. Ele quer o seu coração nele. Se o seu coração estiver nele, todas as riquezas do reino estarão em você. Eu espero que quando você sair daqui hoje, você entenda que o Senhor quer de você é algo muito mais valioso do que ouro, mais do que todo o ouro do mundo. O que Ele quer de você é o teu coração. O que Ele quer de você é o teu coração de verdade. Ele quer teu coração único, de verdade, totalmente dele. Quando você sair daqui, não deixe o seu coração à mercê das coisas. Entrega o teu coração para Ele. Vai vir problemas, dificuldades, coisas difíceis para você resolver. Seduções da carne virão, problemas, dificuldades virão. Mas Ele quer saber onde você vai colocar o seu coração. Ele não quer trocar o seu coração por nada, porque Ele não vai trocar o seu coração por nada. O seu coração será sempre dele. Pois onde Ele for, Ele vai levar o teu coração. E se você entender isso, para onde você for, você vai poder ser transportador das riquezas celestiais para todo mundo. Pois Ele deseja usar a sua vida, a minha vida, como canal de bênção, para todos conhecerem Ele. Toda mulher, todo homem conhecer que Ele é o Senhor. E eu queria encerrar fazendo algo diferente essa noite. E eu vou respeitar aqueles que não puderem assim fazer. É lógico, porque às vezes você não tem como fazer. Mas eu queria que aqueles que puderem se ajoelhassem, para que nós possamos orar ao Senhor. Você sabe por quê, amado?
esse é um momento único com Ele. Às vezes você vai ficar assim: pastor, se você não tem como ajoelhar, não se ajoelhe. É como se você tivesse ajoelhado. Mas ore, coloca o teu coração a Ele. Entrega o teu coração a Ele. Há uma visão diferente do céu para esse lugar agora. Porque os filhos do Senhor se ajoelham diante dEle. Aqueles que são confiáveis. Aqueles que vão transportar um reino. E eu sei que muitos que não puderam ajoelhar, a intenção é a verdadeira. Mas eu sei que todos aqueles que estão aqui querem ter uma aliança com Ele de verdade. Amado, Deus espera que você seja confiável. Deus espera que você seja diferente. Deus espera que você coloque a sua visão, coloque o seu coração, coloque as suas riquezas nas mãos dEle. Ele espera isso de você. Feche os teus olhos, tenha o seu momento com Ele. Você e Ele somos um só no Senhor agora. E comece a orar, comece a gerar nesse lugar um ambiente agora de adoração. Eu queria que você chorasse, orasse pelas pessoas que você sabe que não conhecem o Senhor, que precisam ter a vida transformada pelo Senhor, que precisam ter a vida transformada pela unção do Espírito Santo. Coloca essas pessoas agora diante do Senhor, essas pessoas que você sabe que precisam do Senhor. Elas precisam ser alcançadas pelo Senhor. É você e Ele agora. Você é transportador das riquezas celestiais. Você vai levar as riquezas celestiais até eles. Às vezes são pessoas da sua família, às vezes são pessoas mais distantes, mas elas precisam dessas riquezas que há em você. E você vai levar essas riquezas a Ele. Amém? Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor, como igreja nós aqui estamos. Aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, envolvidos com a Tua obra, envolvidos, ó Pai, com o Teu chamado, envolvidos, ó Pai, com a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada um deles, e dê a eles, ó Pai, a oportunidade de transportar o reino em amor, de levar o Teu reino até essas outras pessoas, de levar o Teu reino, ó Pai, até essas vidas, ó Pai, para que elas possam ser consoladas pelo Teu amor, alcançadas pela Tua vida, alcançadas pela Tua porção. Papai, essa noite nós te pedimos que o Teu reino venha sobre nós, que a Tua vida venha sobre nós, que a Tua unção venha sobre nós. Pai, transforma as nossas vidas, Senhor. Como igreja nos ajoelhamos diante do Todo-Poderoso, do Senhor das nossas vidas, daquele que é único, daquele que é verdadeiro, daquele que nos deu vida e vida em abundância. Pai, que possamos ser transportadores dessa riqueza, possamos ser transportadores da riqueza do amor de Deus para todas essas vidas. Pai, que o Teu coração que está em nós seja ampliado até o coração dos nossos irmãos, daqueles também que não conhecem o Senhor. Pai, alcança cada um deles. Aqui há jovens, ó Pai, há velhos, idosos, ó Pai, que choram, que pedem, ó Pai, para que o Senhor alcance a vida daqueles, ó Pai, que ainda não conhecem o Senhor. Pai, usa-os, ó Pai, como transportadores do reino, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos use, ó Pai, verdadeiramente, como homens e mulheres de Deus. Entregamos o nosso coração ao Senhor. Não queremos vender o nosso coração, não queremos trocar o nosso coração, não queremos negociar a nossa santidade, o nosso coração com nada. Pai, queremos entregar diante do Senhor o nosso coração. Toma ele, Pai, nas Tuas mãos e faz dele, ó Pai, o que o Senhor bem entender, porque sabemos, ó Pai, que ele está guardado, muito bem guardado, na mão do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, amado, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Que Deus te abençoe, amado. Não se esqueça, o seu coração é dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?